Então vamos lá, pessoal, dando continuidade. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o Tibic Spotfire. Não sei, né, quanto de vocês conhecem, se alguém já conhece essa nossa camada, que é o Tibic Spotfire, que basicamente o que é essa camada? É a camada de Self-Service BI, de Self-Service Analytics, de Data Discovery da Tibico, tá? Então, basicamente, essa nossa camada, ela permite o quê? Que usuários de negócio consigam criar suas próprias análises, criar seus próprios indicadores, sem precisar aí, de certa forma, depender de TI para criar essas análises. Então, o usuário que não precisa ter um conhecimento técnico, ele poderia criar essas análises, criar os seus indicadores, suas análises self-service. O que eu gosto de destacar, como eu já até falei inicialmente, né? Eu gosto de destacar bastante aqui as funcionalidades aqui que são diferenciais da nossa solução, que é toda essa capacidade de GeoAnalytics, de fazer inclusive cálculos avançados do ponto de vista de GeoAnalytics, toda essa integração que ela tem com engines de analytics, né, como R, Python, como o Tíbico Estatística, que eu vou mostrar um pouco para vocês mais à frente. E toda a capacidade que ela tem também de linguagem de processamento natural, então isso já tem outras soluções também que tem esse potencial, mas a gente também tem, de você ter a capacidade, por exemplo, de digitar ali uma determinada pergunta e ele já trazer um relatório, né? Toda a parte de real-time dashboards, então de você ter dashboards com atualizações em tempo real, né? Então esses são os diferenciais da nossa solução e é uma solução totalmente escalável horizontalmente. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que tem mais de 20 mil usuários de Tibic Spotfire hoje no Brasil rodando, né? Então, a gente tem diversos clientes utilizando, grandes clientes como Petrobras, Banco do Brasil, Klabin, entre outros, utilizando essa nossa solução. Algar Telecom e uma série de outros clientes, tá? Bom, então, basicamente, a versão mais recente do Spotfire é o Spotfire X, né? Também Spotfire 10. Então, basicamente, ela tem toda essa capacidade de... No fundo, foi utilizada machine learning, né? Análise estatística para melhorar a experiência do usuário na hora de criar as análises. Então, essa nova versão, ela traz bastante disso. Então, você clica numa determinada métrica, ele já automaticamente tenta buscar quais são as melhores, quais são as outras métricas que têm uma correlação mais forte com aquela, e tenta sugerir análises baseado nisso, não só baseado no texto que você digitou ali, né, obviamente, mas também baseado em análise estatística, em machine learning para determinar ali, para te ajudar a encontrar insights. Do ponto de vista de agilidade, né, a solução, ela, como as outras, vai permitir que você crie seus gráficos de barra, de pizza, vai permitir que você arraste, drag and drop, crie suas análises, acesse os dados, tanto dados locais quanto dados, por exemplo, que podem estar aí num banco de dados Oracle, num SAP BW, por exemplo. A gente é muito forte no quesito de conectividade com SAP BW, não sei se vocês têm clientes hoje que utilizam esse tipo de tecnologia, mas é muito difícil ferramentas de analytics no geral ter uma boa conectividade com SAP BW. A gente é muito forte nesse pilar também, tá? Toda aquela capacidade de data wrangling, então você tem a capacidade de um usuário de negócio poderia pegar os dados, cruzar os dados, manipular esses dados e etc. E tudo isso através de um fluxo, né, de um workflow como esse que a gente consegue visualizar aqui. Para que ele automatize, de certa forma, essa preparação ali, né, essa preparação dos dados. A gente tem toda a parte de real-time data streams também, né? Então, imagina você ter dashboards em tempo real, que à medida que atualizações vão ocorrendo em tempo real, você já visualizar isso em tempo real. E você poder combinar gráficos que estão, por exemplo, essa pista de corrida aqui, que à medida que o carro vai avançando, ele vai pintando aqui onde o carro está passando, com informações que são provenientes de dados históricos, que não são dados ali em tempo real. Então, a solução ela já foi criada e desenhada para lidar com esse tipo de situação, onde eu tenho indicadores que são atualizados em tempo real, sem precisar ficar fazendo gambiarra de botar refresh para atualizar a tela de 1 em 1 minuto, de 10 em 10 segundos, não. Totalmente nativo
trabalhando com dados real-time, que você pode, inclusive, escolher, né, qual que é o corte que você quer. Se você quer que ele vá agregando esses dados real-time de 1 em 1 minuto, de 5 em 5 minutos, para você mostrar de forma melhor num dashboard, num gráfico, ou até você quer trazer esse streaming real-time mesmo para mostrar aqui na tela. Então, basicamente a solução, do ponto de vista de... a gente tem trabalhado muito do ponto de vista de melhorar a experiência do usuário, né? Para tornar cada vez mais fácil essa criação das análises em si. Só que uma grande coisa que eu gosto sempre de enfatizar com relação à nossa solução é que é uma solução madura, já está no mercado aí há muitos anos, e é uma solução também que, se você precisa fazer algo avançado, muito provavelmente você não vai conseguir fazer com algumas soluções conhecidas de mercado, você vai conseguir fazer com a nossa. Então, Clécio, eu preciso fazer aqui cálculo de rota, mas eu quero que os parâmetros ali de distância e uma série de outros parâmetros o usuário consiga controlar ali na tela, à medida que eles mudam ali os parâmetros de entrada, dá um ok, que eu quero que seja recalculada essa rota, enfim. Se você quiser fazer coisas mais complexas, assim, numa ferramenta de Self-Service BI, você consegue fazer isso com o Tibic Spotfire. Com a maioria das ferramentas de mercado que eu conheço, seria muito difícil chegar nesse nível. Então, isso é um grande diferencial. A solução, como eu disse, ela pode trabalhar numa arquitetura aí client-server, né? Totalmente escalável. A gente também tem deploy na Amazon. Você conseguiria trabalhar essa solução. A Tibico tem a cloud da Tibico também, né? Onde você conseguiria, por exemplo, ter esse serviço cloud, e a gente tem até também soluções que são disponíveis no marketplace da Amazon. Mas basicamente, do ponto de vista de arquitetura, na solução client-server, basicamente eu tenho eu posso ter desenvolvimento tanto desktop quanto desenvolvimento web. Eu tenho a capacidade de trabalhar com escalar horizontalmente, né, toda a camada do server. E eu também tenho a capacidade de me conectar com diversas fontes de dados, inclusive com a camada de virtualização de dados. E eu posso também integrar, né? Eu posso trabalhar ali de forma nativa, chamando, por exemplo, motores como SAS, R, Python. Inclusive o SAS a gente pode trabalhar como engine, chamar ele como engine, só que para mostrar o resultado do processamento ali do SAS, no caso, por exemplo, na nossa interface, né? Então a gente pode trabalhar com SAS, com R, com Python, com as nossas próprias ferramentas de machine learning como engine, passando parâmetros para esse engine, recebendo o retorno desse engine e trabalhando ali com esses dados na camada de Self-Service BI. Se a gente for falar de case, por exemplo, a gente pode listar aqui o case da Algar Telecom. Então, a gente basicamente, lá, a gente teve um grande competidor, né? Foi Tableau e até Click, mais recentemente Tableau. A gente venceu essa competição porque a área de marketing hoje utiliza forte na Algar Telecom. Então, para fazer análises, não só análises básicas ali, mas análises mais avançadas de como é que, por exemplo, que eu consigo plotar no mapa onde é que está passando toda a minha rede, a minha fibra, por exemplo, e ao mesmo tempo eu quero plotar no mapa onde moram os prospects que têm mais alta probabilidade de aderir a esse meu serviço. Com esse tipo de análise, por exemplo, eu teria a capacidade de ver se eu estou mandando a engenharia para o lugar certo, se eu estou criando fibra no lugar certo, ou onde é que os clientes com a mais alta probabilidade de aderir ao meu serviço de banda larga, por exemplo, será que eu estou passando a fibra, né? Será que eu estou tendo bastante cobertura nessa área? Não estou, então... Algar hoje eles fazem diversas análises do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de marketing com a nossa solução, tá? Com essa solução de Self-Service BI, eles fazem diversas análises hoje. A gente tem diversos outros cases que eu posso entrar no detalhe num segundo momento. Hoje, como o tempo está curto, eu gostaria só de trazer isso. A Algar Telecom é um case que a gente ganhou de Tableau lá e a gente tá muito forte lá dentro. Mas vamos lá. Então agora para a demonstração. Esse daqui é o Tibic Spotfire. Eu tinha mostrado até um pouquinho ali quando eu mostrei a parte de virtualização de dados, né? Mas agora eu vou explorar com um pouquinho mais de detalhe. Basicamente, eu tenho a capacidade de trazer os dados, né?
Esses dados eu poderia buscar de diversas fontes de dados aqui, né, como a gente pode ver. Eu poderia trazer esses dados de um arquivo local, ou eu poderia buscar, trazer, por exemplo, não quero trazer os dados, mas eu quero trazer uma análise que já está pronta, né? Então eu quero pegar aqui, por exemplo, uma determinada análise e abrir essa análise. Então vou abrir aqui da biblioteca. Eu poderia navegar aqui na biblioteca, nas análises que já estão prontas, por exemplo. Então, eu tenho a capacidade aqui de trabalhar com dados distintos, com análises distintas. Nesse caso, por exemplo, vou abrir aqui um projeto. Onde aqui, nesse caso, eu estava trabalhando com dados, por exemplo, de sensores, né? Então, basicamente, aqui eu trouxe, cada linha dessa representa dados de um sensor ao longo do tempo, e aqui eu estava fazendo algumas investigações com relação, por exemplo, a um momento de parada de um determinado equipamento. Então, qual foi o comportamento dos sensores quando eu tive uma determinada parada? Então, aqui, basicamente, era um estudo que eu estava fazendo do ponto de vista de análise de manutenção preditiva, nessa nossa camada aqui de Self-Service BI, né? Eu vou abrir uma outra análise, vou fechar essa daqui, e eu vou trazer uma outra análise aqui, vamos abrir aqui, pegar as demos. Ok, Spotify. Aqui eu posso trabalhar, eu tenho diversos projetos aqui, estou querendo abrir um, o tempo está bem avançado aqui, mas eu estou querendo mostrar um aqui específico para vocês. Vamos lá, ver se eu acho ele aqui, que agora ele... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Estava com ele quase agora aberto. GeoAnalytics. Não, não é GeoAnalytics, não. Se não, a gente abre aqui, eu crio um fluxo do zero só para mostrar. Só para que vocês tenham a ideia. Hoje, pessoal, não é a gente entrar a fundo nas soluções, mas a ideia é mais dar um overview para vocês de tudo que a gente tem, né? Vou ver se eu consigo achar o projetinho aqui. Deixa eu colocar aqui, Spend. Está na área de trabalho, deixa eu ver aqui. Está buscando aqui. Bom, enquanto isso eu vou abrir uma tabela aqui. Mas basicamente para criar as análises, né? Então eu vou buscar aqui, ó, achei aqui, tá aqui. Estava aqui aberto já, tá bom, beleza. Basicamente aqui, como a gente consegue visualizar, né, eu tenho a capacidade de criar os dashboards. Então, se a gente, do ponto de vista de análise, eu tenho diversas análises que eu poderia adicionar, né? Eu posso criar um mapa, um gráfico de pizza, um gráfico de barras, um gráfico de linhas. Eu poderia criar uma coluna nova computada, utilizando funções, etc. Eu poderia trabalhar com a parte de data wrangling, então aqui adicionar novos datasets, fazer join desses datasets, criar campos novos calculados, fazer filtros, agrupamentos, etc. Do ponto de vista de criação de uma nova análise, a gente pode utilizar, inclusive, essa parte aqui, né? Que é essa parte mais voltada para processamento de linguagem natural, onde eu consigo ali, por exemplo, eu vou pedir aqui para criar uma análise por line amount e expenditure date, né? Então, se a gente clica aqui nessa camada, eu posso vir aqui,
expenditure date por line amount. Enfim, se o dado estiver em português, ele também vai reconhecer, né? Mas basicamente aqui, ó, eu consigo clicar e ele já me sugere algumas análises nessa linha de expenditure date, né, por line amount. Então, utilizando essa camada de processamento de linguagem natural, eu já consigo ali rapidamente ir criando essas minhas análises, né? Eu poderia, por exemplo, a gente tem um outro campo ali que é o campo de mês, né? Então, eu poderia vir aqui, digitar, por exemplo, month, e aí ele já pede para mim se eu quero, por exemplo, adicionar uma marcação, se eu quero filtrar um determinado mês. Essa camada de aqui em cima, como se fosse uma busca, eu consigo usar para ele me sugerir análise, para eu criar análise. Não. Eu consigo usar isso daqui, por exemplo, para escolher um determinado tipo de gráfico, para fazer um determinado filtro, etc. Tudo através dessa camada de busca, tá? Então aqui eu poderia adicionar novas fontes de dados. Eu poderia, por exemplo, selecionando aqui esses 3 meses aqui, né? Eu poderia vir aqui e criar uma nova visualização, por exemplo, detalhada, selecionando esses 3 meses, criar um gráfico de pizza, por exemplo. Eu quero reposicionar esse gráfico de pizza, eu quero colocar aqui. Agora, à medida que eu seleciono aqui, ó, ele já vai mudando ali o gráfico de pizza automaticamente. Então, eu tenho toda essa capacidade de fazer esse drag and drop, né? Eu poderia aqui, por exemplo, falar, não, eu não quero trabalhar com esses últimos meses aqui, não. Então, venho aqui e falo, olha, exclui, faz um filter out, né? Então, arranca esses últimos meses fora. Eu poderia trabalhar com predição, então, basicamente, eu cliquei em forecast aqui, ó. Ele já fez uma predição para mim de como é que está essa série histórica. Então, basicamente aqui... E eu tenho toda a capacidade. Aqui no Spotify, a gente também teria a capacidade de trabalhar até dando aí um primeiro passo nessa questão de modelagem preditiva, fazendo modelos de regressão, fazendo modelos de classificação. E como eu falei também, integrando, por exemplo, com R, com Python, com própria estatística, que é a nossa solução de modelagem preditiva, fazendo, por exemplo, análise de segmentação e até fazendo algumas análises um pouco mais avançadas, né? Então, basicamente, esse é o overview que eu queria dar para vocês. Do ponto de vista de Self-Service BI, a gente sabe que as soluções, no geral, elas têm uma certa similaridade, mas eu queria só enfatizar alguns pontos que a gente tem como diferencial. Eu vou até depois mostrar um pouquinho mais disso para vocês, né? Principalmente a integração com a nossa camada de Machine Learning. Mas, por hora, era isso que eu queria demonstrar, dado também o nosso tempo aqui, tá?